Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. Hoje, inaugurando o nosso novo estúdio de gravação. Falar de coisa nova, né? Programa, né? Com estúdio com a cara nova, nós também estamos trazendo temas inovadores. Questões novas, decisões que estão mexendo aí com a população. O judiciário ganhando mais espaço de qualquer outro poder. E para falar sobre essas novas decisões, eu trouxe um advogado que está assim bem já antenado em relação a esses conhecimentos. E o meu convidado é Vandilo Brito. Seja muito bem-vindo, doutor Vandilo, ao programa Café com Direito. Doutora Sheila, eu gostaria de agradecer o convite, né? Um convite, eu me sinto lisonjeado, porque sei da credibilidade do seu programa e sei que não só contempla a comunidade jurídica, mas, sobretudo, a população de um modo geral. Então, eu me sinto lisonjeado e agradeço o convite. Olha, a gente aqui agradece a sua participação, até porque a gente vai discutir alguns temas que têm tomado a mídia, né? E muitas vezes fica ainda uma sensação de insegurança ou de falta de conhecimento da coisa mais técnica possível, né? E aí eu te pergunto, por que recentemente o nosso judiciário, nosso terceiro poder, né, poder judiciário, ele está tomando tanto destaque, né? Ele está atingindo tanta população com decisões que vão na questão de prisões, algumas decisões que eram para ser tomadas pelo próprio legislativo. Por que esse brilho tanto ao judiciário? Doutora Sheila, é verdade, o judiciário ele tem sido provocado, né, nos últimos anos, e nessas últimas 2 semanas, sobretudo, temos, através do judiciário, decisões que toda a população, né, está acompanhando durante alguns julgamentos aí, tanto na esfera estadual como na esfera federal, né? Me coloco, relaciono a esfera estadual com decisões que recentemente o nosso estado tomou em relação ao Uber, e o Supremo Tribunal Federal também prolatou algumas decisões em relação tanto a ações declaratórias de constitucionalidade, em relação à prisão antes do trânsito em julgado, e também outras leis que foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode falar de todas essas decisões sem antes entender por que o judiciário está sendo provocado para dirimir esses conflitos. Pois é, porque na época do impeachment, você viu o judiciário com um poder muito forte, que ele ficava até dividir o poder judicial e a questão política. Já hoje não, são decisões, como você falou bem, que as pessoas estão de olho na tela, até acompanhando a jurisprudência, o taxista acompanhando a jurisprudência, todo mundo aprendendo o julgamento para poder ter até assunto e saber que vai interferir no dia a dia. É verdade, é verdade. Isso se deve a um fenômeno muito interessante que chama-se a judicialização, a proatividade do Poder Judiciário, né, que coloca, muitas vezes, através de lacunas que deveriam ser resolvidas por outros poderes, né, a exemplo do Legislativo e do próprio Executivo, que não regulamentam a determinada lei, como exemplo, e aí essas questões vão parar no Poder Judiciário. E aí chega e vai ter que ser resolvida. E o fenômeno, esse fenômeno, ele é tido como um ativismo judicial. O que vem ser um ativismo judicial? O ativismo judicial é a proatividade do judiciário em interferir nas questões políticas de outros poderes, certo? Então, esse termo, ele surgiu nos Estados Unidos, porque a Corte norte-americana, né, quando ela criou o controle de constitucionalidade das leis federais, entre os anos de 1953 a 1969, surgiu, tá certo, direitos novos, provocados e discutidos naquela Corte norte-americana. Isso se espalhou. Agora é interessante também colocar que nós temos nossa grade judicial.
Qual o direito que prevalece no sistema judicial brasileiro? É o direito que tem como a principal fonte o Código, a Constituição e, sobretudo, as decisões são pautadas, em sua maioria, na interpretação desses códigos, são positivadas através das constituições e dos códigos das legislações infraconstitucionais, certo? Enquanto lá nos Estados Unidos, o plano judicial que eles se utilizam é outro, completamente diferente. São baseados mais nos costumes e jurisprudências, né? Então, salutar dizer que o nosso plano judiciário, ele se baseia no civil law, que é justamente o direito civil. E lá nos Estados Unidos, na corte norte-americana, eles se utilizam do common law, que é o direito comum, é um direito comum a todos, baseados em decisões da jurisprudência. Por quê? Isso vem do direito anglo-saxão. Então, esse direito anglo-saxão, que justamente contempla os países como Estados Unidos e Inglaterra, eles se baseiam num direito mais voltado à jurisprudência. Enquanto o nosso direito é baseado no direito romano. Nós temos o CDC de 2015, ele veio com uma roupagem assim, que eu considero uma avançada. Sinceramente, apesar de algumas questões ainda a ser trabalhadas, a ser melhor apreciada pela nossa própria doutrina, né, e até experimentada pelo próprio judiciário. E uma das coisas que ficou entre os doutrinadores, aquela questão, o Brasil virou common law, né? A gente não chegou a tanto, né? A gente tem hoje um ordenamento jurídico, né? E nesse ordenamento jurídico nós temos as leis, nós temos a jurisprudência. Aí eu te pergunto, essa mudança de paradigma, vamos conseguir, com essa jurisprudência, dar importância a esses precedentes, como já acontece nos Estados Unidos, que é algo que eu considero importante para não virar uma decisão, uma loteria? Exato. Veja bem, algumas decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal e outras cortes espalhadas pelo país evidenciam que realmente a gente vive momentos em que as decisões elas vêm cada dia mais pautadas através da jurisprudência. Eu acho isso meio perigoso, certo? Eu acho isso meio perigoso. Porque quando você tem taxativamente no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser preso antes de sentença condenatória transitada em julgado. E está lá o artigo 5º da Constituição Brasileira. E o Supremo Tribunal Federal entende, por sua maioria, que após a decisão de segundo grau, o indivíduo, né, ele pode ser preso. Eu acredito que isso é uma afronta literal à Constituição Federal. Então, isso abre precedente para que outras decisões pautadas nesse tipo de interpretação se torne a regra no país. Doutor Vanderlei, a gente vai discutir isso no próximo bloco, né? Porque não tem jeito. Exatamente. Teremos que adentrar um pouquinho mais sobre cada tema. E vai ser o que vai ocorrer no próximo bloco. A gente vai trabalhar sobre a decisão aqui da juíza de João Pessoa ao permitir a circulação do Uber. Fique aí, permaneça com a gente aqui no programa Café com Direito e você vai entender um pouquinho mais sobre esse novo serviço. Estamos de volta com o programa Café com Direito. Hoje, com o entrevistado Dr. Vandiro Brito, que é sócio do escritório Brito Armani Lima Advogados. Ele que é graduado e pós-graduado em Direito do Processo Civil e atua especialmente na área civil, trabalhista e empresarial. Vamos lá, voltar agora para algo polêmico, né, que está aí, que é o novo serviço Uber. O que é novo causa polêmica e muitas vezes teria que ser regularizado.
né? Tivemos aí em João Pessoa esse serviço, que ele está entre algumas capitais já desenvolvendo, e que foi proibido a sua utilização. Né? Nós temos o órgão que fiscaliza, né, que está multando quem utiliza o serviço. Quem utiliza não, quem presta esse serviço. E aí houve uma decisão judicial e vamos entender essa parte técnica. E é o doutor Vanilo que vai nos explicar. Primeiro, uma das primeiras questões, essa ação, ela que foi movida por apenas um, ela vincula quem? Quem está vinculado a essa decisão? Veja bem, doutora Sheila, essa ação ela foi ajuizada pelo Sindicato dos Taxistas da Paraíba, certo? No pedido, eles instruíram a ação com vários textos normativos, onde eles colocam alguns pontos na ação, dizendo que o caráter de táxi, ele é privativo do taxista. E eles colocam que o Uber, ele cria uma concorrência desleal, né? E nesse pedido dessa ação civil pública, eles pediram em caráter liminar para que fosse proibida a implementação do Uber aqui em João Pessoa, que ocorreu agora dia 21 de setembro. Na distribuição da ação, por sorteio, caiu para a 8ª Vara Civil da capital. E a juíza, analisando essa tutela antecipada, para seus telespectadores, é bom esclarecer que a tutela antecipada é um pedido em caráter liminar que o autor ele provoca o juízo para que seja analisado, obedecendo alguns critérios, alguns requisitos, antes de julgar o mérito da ação. E a juíza entendeu que, por questão de que os taxistas, eles operam um serviço público, porque é uma permissão pública, enquanto o Uber é um transporte privado, né? Ela entendeu que os requisitos dentro daquela tutela antecipada não estavam favoráveis ao pedido do sindicato. Por isso, ela não suspendeu e o processo ele vai continuar o trâmite normal. Obviamente que deverá, né, ter um recurso para agravar essa decisão, mas ela analisou esses requisitos e achou por bem, diante da irreversibilidade, uma vez concedida essa tutela antecipada, ela achou por bem não conceder a liminar para o sindicato. Agora, com a sua experiência, né, e até o seu conhecimento jurídico referente a isso, até o próprio direito civil, realmente falta uma legislação específica do município? Está correto esse serviço? Está funcionando sem uma regulamentação? Como fica a segurança do cidadão que está utilizando o serviço? E aí eu vou complementar para deixar mais livre. E como é que fica a remuneração do município, porque se é serviço, a ISS. Como é que é esse controle? Doutora Sheila, veja bem, o Uber ele funciona em 40 países. Né? Mais de 40 países e está funcionando aqui no Brasil em alguns municípios. Precisa realmente ser regulamentado pelo município e aconteceu isso agora no município de São Paulo, né? Onde foi proposta pela Câmara Municipal 2 projetos de lei numa tentativa de regulamentar essa questão do Uber. Só que não andou. O que é que foi feito lá? O prefeito, Fernando Haddad, ele emitiu um decreto executivo regulamentando o Uber. Então, hoje, os taxistas, eles convivem normalmente com o Uber e não tem nenhum problema. Aqui em João Pessoa, existe uma lei, a Lei 13.105/2015, que trata da regulamentação dos transportes públicos. Só que no artigo 1º dessa lei, ele proíbe
qualquer serviço igual ao que o Uber está oferecendo. Tá certo? Entendo. Então, eles, inclusive, instruíram a ação, dizendo que já existe essa legislação municipal proibindo o funcionamento de serviços tipo o que o Uber está oferecendo. Só que a juíza entendeu que são legislações diferentes. Enquanto o táxi, ele é uma concessão, ele é uma permissão pública, o Uber ele está ligado ao Código Civil. Ao Código Civil. E aí está esse entrevero entre o Uber e os taxistas, mas de fato, falta uma legislação municipal, né, que regulamente isso. Ou melhor dizendo, uma legislação federal, porque o Uber ele está em todo o país, né? Está entrando em todo o país. Então, assim, é um serviço, falando especificamente sobre aí a questão até um pouquinho puxando para o lado do consumidor, né? E essa questão dessa segurança, tá, do consumidor. Por um acaso, eles prometem o tempo, o prazo, você tem a questão da qualidade do serviço, da pontualidade, qualquer problema que você tiver nessa prestação de serviço, a quem acionar? Eu tenho essa segurança como consumidora em relação a isso? Como é que fica essa relação de consumo? Olha, veja bem, qualquer conflito nessa relação do passageiro com o Uber vai ser especificamente tratado através do direito civil. Foi o que a juíza estabeleceu na decisão dela, certo? Agora, e aonde fica o direito de escolha do consumidor? Se você proíbe, né, essa implementação do Uber aqui em João Pessoa, diante do caráter social, diante do caráter... ela, inclusive na decisão dela, ela disse que há uma concorrência realmente do Uber com os taxistas. Só que foi resolvido em São Paulo, através de um decreto municipal, onde, inclusive, a associação e os sindicatos dos taxistas disseram que essa concorrência foi boa. Foi boa por quê? Porque eles começaram a implementar serviços que antes eles não ofereciam. É a questão do mercado. O mercado não pode fazer reserva de mercado no caso que está acontecendo. E assim, nós vivemos uma mudança constante, né? Eternamente mudando, novo chegando, e é um serviço novo, né? E que aí a gente tem que estar preparado. E aí, quando eu digo a gente como consumidor, e o próprio Estado como ente que tem que legislar em relação a isso, a dar essa segurança, a facilitar e até permitir serviços de melhor qualidade. Porque a promessa não é só preço. Você tem todo um serviço, segundo eu fui ter que pesquisar, você tem todo um acompanhamento de segurança referente a isso. Também. Então, você acaba mexendo com o comércio local, né, colocando uma opção e que aquela história, o taxista vai ter, né, o mercado vai ter que se adaptar e junto a ele o Estado, até na forma mesmo de tributar esse serviço, porque tudo pelo cartão de crédito. Então, se é pelo cartão de crédito, tem como o município receber o ISS, pode fazer regime especial para quem é do Uber, tem mais gente trabalhando também. Então, assim, o direito também tem que acompanhar. Exatamente. Inclusive, lá no município de São Paulo, nesse decreto municipal, há uma taxa em que os motoristas do Uber pagam à prefeitura para poder circular. Então, é uma forma do poder público controlar, né? Mas também não proibir, porque as taxas são mais baratas, embora depois do decreto municipal, lá em São Paulo, houve um aumento dessas taxas, devido a essa contraprestação para o poder público, mas mesmo assim ainda é mais barato do que os táxis. Agora, eu acho que essa concorrência ela tem que ser uma concorrência boa, uma concorrência onde deliberadamente o consumidor é quem se aproveite dessa concorrência, né? Exatamente. Então, e aí, aquela história, quem já está na situação, como são os taxistas, vão ter que se adaptar a muita coisa, porque a mudança vai ocorrer e a gente tem que se adaptar e tirar o melhor.
Mas você vai permanecer conosco assistindo o programa Café com Direito, porque vamos voltar no próximo bloco falando de alguma coisa que é bem real, que é cultural. Vamos falar sobre vaquejada e também sobre a decisão que o doutor Vandilo já comentou aqui do STF sobre a questão da prisão em segunda instância. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Café com Direito. Voltamos com o programa Café com Direito. Essa semana falando de assuntos de extrema importância para você, porque envolve o seu dia a dia. E falando nesses assuntos, tenho que trazer alguém interessante, tive que trazer alguém interessante, e aqui quem está nos dando essa honra é o doutor Vandilo Brito. Querido, agora vamos puxar para a realidade do nosso estado? Vamos lá, vamos lá. Imagine aí, essa questão dessa última decisão do STF. O que muda para aquelas pessoas que já estão respondendo o processo na área criminal? Veja bem, doutora Sheila, houve uma decisão, né, do STF vinculando todas as decisões que porventura forem prolatadas, de que é possível, a partir de uma decisão de segundo grau, certo? A prisão do indivíduo. Que lá na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 62, diz que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, na última decisão, através de uma ação de declaratória de constitucionalidade promovida pelo Procurador-Geral da República, foi decidido que a pessoa pode sim ser preso a partir de uma decisão de segundo grau. Isso é temeroso, doutora. Eu vou dizer por quê. Porque a minha opinião pessoal é que deveria ser mudado através de uma PEC. Quer mudar a Constituição, muda através de uma emenda constitucional. E aí você começa a flexibilizar demais as normas, e aí eu entendo que a insegurança jurídica, ela permeia essas decisões, entendeu? Então, agora tem que ser cumprido, né? Pois é, e quais vão ser as consequências na prática? Vamos pensar assim, quando começa a valer, vai retroagir, vai ter efeito, como é que vai ser o efeito dela? Olha, ela tem uma repercussão geral. Eu acredito que não vai retroagir. Então, é a partir da decisão para frente que vai valer. E antes desse julgamento do STF sobre essa prisão, antes do trânsito de julgado, a possibilidade de prisão, o ano passado houve um relatório do governo federal demonstrando como estava a população carcerária. Para a senhora ter uma ideia, hoje existe uma população carcerária, hoje não, em 2014, quando foi feita a pesquisa, de 600 mil apenados, trancafiados, para 200 mil vagas apenas. Então, são 165% de população carcerária no nosso país, vivendo em condições subhumanas, e agora, certamente, com essa decisão, irá aumentar. E aí, dá uma decisão dessa e o Estado, ele vai ter estrutura para isso? Vamos tirar, por exemplo, com a realidade do nosso Estado, né, que se já está valendo, né? Quem está respondendo o processo em segundo grau já teve decisão, já vai ter que ser recolhido. Exato. Então, embora eu não seja especialista em direito penal, mas tivemos grandes ilustres colegas que aqui estiveram, a exemplo do Dr. Inácio Queiroz, que relatou, né, como é que está a situação do nosso Estado em relação à política penitenciária, à questão carcerária. Então, é temerosa, certamente vai aumentar esse número. Você olha para um presídio como o Roger, né, que tem uma superpopulação carcerária, e tantos outros presídios do nosso estado. Então, isso é temeroso. Eu
na minha opinião, não foi uma decisão acertada, não foi, certo? Flexibilizaram demais a norma e a gente vai ter um aumento substancial da população carcerária com esses presos provisórios ou não. Porque imaginemos, ser, né? Imaginemos que você teve uma condenação no primeiro grau, aí você interpôs um recurso para o TJ. Isso ainda em liberdade. E ainda em liberdade. Aí você interpôs um recurso para o TJ e o TJ confirmou essa condenação. A partir desse momento, ele tem a possibilidade de ser preso. Agora imaginemos que ele interpôs um recurso para o Superior Tribunal de Justiça e lá ele teve absolvição. Como é que fica esse período que ele passou preso? Quem vai indenizar esse indivíduo? Como é que vai ficar isso? Aí a gente vai ver só na prática, né, no dia a dia Vamos experimentar isso. Quem defende essa questão e parabeniza e louva uma decisão dessa, se apega à questão da efetividade da justiça no sentido de igualar os poderes. Eu vou falar de poderes financeiros. Parte do princípio de que os bons advogados, eles são aqueles advogados particulares, e são caros. E aí quem tem condições de pagar para entrar com recursos e manter uma possível prisão, isso, né, ganha-se com o tempo, né, em relação a esses recursos. O que você acha por exemplo, desse tipo de argumento, apesar de ser um argumento, né, eu acho até um pouco principiológico, mas que você acredita nesse argumento em relação de igualdade de pares? Porque o pobre, por exemplo, que não tem essa condição toda, realmente ele já está preso, né? Ele fica realmente preso. Eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu entendo que existem outras maneiras de você impedir esse número excessivo de recursos, né? E muitas vezes até protelatórios. Eu acredito que daria para se flexibilizar nesse sentido, através de multa para recursos protelatórios. Que nós já temos, e na realidade ainda estão tendo dificuldade em se aplicar essas multas. Mas limites, por exemplo, de recursos, eu acho que tem outras formas de você flexibilizar e não colocar um indivíduo sem ter todo o trâmite processual garantido para ele, que a gente está lidando com o maior bem que o ser humano pode ter, que é a liberdade e a vida, né? Então, a minha opinião é que seria importante essa flexibilização dos recursos, mas não como foi feito pelo STF. Olha, eu vou ter que dar praticamente assim um corte de raciocínio aqui para puxar, porque tem um pouco tempo e aí eu preciso pelo menos ouvir a sua opinião em relação às nossas vaquejadas. Algo que foi cultural, construído ao longo dos anos no nosso estado, em grandes estados do Nordeste do Brasil e até em São Paulo, no interior de São Paulo. E o que você pode falar, e assim, até infelizmente em pouco tempo, até porque nós já tivemos uma decisão que vai permanecer e vai acontecer, por exemplo, a vaquejada de Campina Grande. Doutora Sheila, essa legislação cearense estadual que foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, onde ela permitia a vaquejada como esporte e cultura da região Nordeste, e a gente sabe que a nossa região ela é rica em cultura e tem a vaquejada como um esporte. Pois bem, não vou colocar aqui meu ponto de vista pessoal, né? Mas foi apertada a decisão, foi por maioria, mas foi apertada. E o que o relator, o ministro Marco Aurélio, se embasou na decisão dele, que foi seguido pela maioria dos ministros, foram os laudos técnicos submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. E naqueles laudos existem relatos de os rabos arrancados, patas de bois fraturadas, com alguns vasos sanguíneos rompidos. Assim, no ponto de vista do ministro, é uma barbárie que acontece com essas vaquejadas. Agora, eu acredito também que existem outros esportes que deveriam também submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo ao crivo do Supremo Tribunal Federal? Porque justamente
nessa ausência de legislação que regula essas práticas, esses esportes, é aí onde o ativismo judicial se aproveita para decidir. E vai ter que decidir alguma coisa referente a isso. Doutor Vandrílio, eu só tenho que agradecer a sua participação, por estar aqui, por discutir esses temas de extrema importância não só para a gente da área jurídica, como para o telespectador, que também não atua na área jurídica, e compreender o que está acontecendo. E essas mudanças são mudanças que vão ficar no nosso dia a dia. Então é importante que a gente compreenda e saiba falar com conteúdo sobre isso que acontece. Então o programa Café com Direito só tem que lhe agradecer. Eu que agradeço, doutora Sheila, fico muito lisonjeado pelo convite e numa próxima oportunidade a gente esclarece mais sobre esses temas e outros que porventura chegar ao nosso conhecimento. Pois é, você que está nos assistindo e quiser ver esse programa ou saber mais dicas sobre o universo jurídico, acesse aí os nossos meios sociais, o nosso site, né, o Facebook do programa Café com Direito. Você vai acompanhar não só essa entrevista, como todas as outras que nós já fizemos ao longo do nosso tempo. E aí a gente só tem que agradecer a você, telespectador, e até a próxima semana com mais um programa Café com Direito.